Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus nobres e queridos irmãos. Se o outro lado também tiver profetas, o lado do mal, o lado do maligno, um desses caras se chama Bill Gates. Você que já está desperto, que acompanha o nosso trabalho, e você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Não se preocupe porque você também vai entender, meu querido irmão. Mas quem já está desperto sabe, inclusive, das histórias, das grandes profecias feitas pelo bilionário Bill Gates. Inclusive motivo de pelo menos pedidos de investigação de diversos países. Porque não é de hoje, não é de agora, não é nem desta década que Bill Gates faz previsões e tudo que ele fala simplesmente acontece. E olha que essas falas vão de entrevistas casuais até avisos mesmos a órgãos competentes. Ele diz, olha, vai ser assim assado, precisamos fazer isso e aquilo. Inclusive com o Sungamonga. Já há anos que ele palestrava, que ele vinha alertando, que ele vinha avisando que ia vir um mal como esses. Então alguns países que não são tão religiosos assim, vou colocar dessa maneira, será que você me entende? Começaram a desconfiar dessas tais previsões, dessas profecias que ele faz. E aí queriam investigar, mas claro que isso não vai para frente. Como eu falo para vocês, família, não é uma coisa só do Brasil, mas é uma coisa mundial, uma coisa global, onde praticamente todos os países estão devendo. E a quem esses países devem? Se você sair procurando, você vai ver que grandes grupos financeiros, a qual um Bill Gates, por exemplo, pertence e comanda, esses são os grupos que emprestam dinheiro às nações. E as nações estão literalmente na mão deles. Esses caras conseguem sozinhos ganhar mais dinheiro, gerar mais dinheiro no ano, do que nações inteiras trabalhando. Você vê que tem algo errado aí. Se isso acontece é porque, óbvio, eles criaram um esquema de agiotagem e colocaram as próprias nações como reféns. Qualquer político que fala em rever as dívidas internas e externas, pedir uma auditoria da dívida pública, é tido como antimercado, anticapitalista, que a pessoa deve ser um comunista e etc, etc. Então sempre que um país anuncia que pretende não pagar as suas dívidas, os seus juros, o que é que eles fazem? Eles fazem logo os embargos, impede que outros países negociem com aquela nação, que venda e compre dela. Então, se a nação não for autossuficiente, como por exemplo o Brasil é de fato, o país vai simplesmente à falência. Foi o caso de diversos países agora recentemente, que as pessoas só colocam a culpa no governo, mas também não olham o cenário internacional, que é justamente quem causa esse problema. Por pior que o governo seja internamente, mas as pessoas não percebem isso. E os passos para o futuro, meus irmãos, e a gente vai conferir aqui na previsão do Bill Gates, ele envolve o metaverso, que vai ser a nova realidade para o mundo. No começo a mídia começou a passar isso como se fosse apenas de uma ou duas empresas que tivessem interessadas, mas logo a verdade aparece e hoje você sabe que são todas. As grandes empresas de tecnologias, Big Tech, os maiores empresários do mundo estão muito interessados no metaverso. O metaverso vai dar o controle total a esses homens para mais do que eles já têm. Hoje você já sente isso, você vê presidentes da república sendo cancelados, levando strike em canal, sendo proibidos de postar em redes sociais, porque as redes sociais deixaram de ser uma coisa neutra que apenas recebia os vídeos e disponibilizava. Se o vídeo era criminoso, a rede social passa um filtro e ele não ia nem pro ar, né? Você sabe, você que já postou vídeos aqui, por exemplo, no YouTube, se tiver imagens violentas, se tiver imagens controversas e etc, etc, o vídeo nem passa, ele nem vai pro ar, ele já é bloqueado no mesmo instante. Então a rede social tem esse filtro, mas hoje além disso, dependendo da opinião que você fizer, até um estudo que você fizer, mesmo que você tenha 10, 20 anos de carreira, de profissão, não interessa. Tem que estar dentro do que eles chamam de consenso. Então com isso, não importa o quão controverso, o quanto discussões existem sobre determinado assunto, nós estamos passando por isso agora, nesse momento, com o Sungamonga mesmo, nada que fuja do consenso que eles falam, você pode falar. Do contrário, você tem seu canal removido, você pode ser bloqueado e até banido de vez, não só de uma rede social, mas de todas elas. É isso que acontece hoje em dia. Então é uma situação difícil, até presidentes, repito, da república estão passando por isso e mostra o poder que essa turma já tem. Não bastasse isso, grandes empresas hoje já fazem pressão, já fazem você perder o emprego, já tiram patrocínio até de time, como a gente viu recentemente, dependendo da sua opinião na sua rede social. Preste atenção, sua opinião na sua rede social. Isso também faz você ser cancelado. Então o controle hoje já é grande. Agora você imagine quando todos os negócios, as transações que a gente vai fazer, forem todas nesse mundo virtual, no metaverso. O dinheiro está lá, as empresas estão lá, e você fazendo alguma coisa de errado, meu irmão, você simplesmente fica cancelado dentro da sua própria casa, no mundo real. É isso que vai proporcionar. Então o Bill Gates já começa a fazer uma previsão aqui, na dica do nosso querido irmão
Carlinhos Livra Bar, tá certo? Eu acho que é a primeira dica, um estranho até aqui. Muito obrigado, meu irmão, seja sempre bem-vindo. Quem quiser mandar, o nosso e-mail é contatoencarandosobrenatural2@gmail.com. Ficarei muito feliz com a sua dica, meu irmão. E como o Carlinhos Livras manda aqui, matéria do O Globo diz: Bill Gates prevê que em 3 anos, olha só, apenas 3 anos, daqui a 3 anos, meus irmãos, maioria das reuniões virtuais será no metaverso. Tá vendo? Não é uma coisa só do Face Lixo. Todos os magnatas, os milionários, os grandes grupos financeiros, os banqueiros estão todos trabalhando para isso. Co-fundador da Microsoft acredita que em breve todas as atividades online relacionadas ao trabalho vão acontecer no universo virtual. Uma matéria muito recente de 15/12/2021. Em Nova York, o cofundador bilionário da Microsoft, Bill Gates, acredita que em 2024 a maioria das reuniões virtuais de negócios deverão migrar para o metaverso. Em um artigo divulgado no último fim de semana em seu blog, Gates Note, no qual fez um balanço do ano e algumas previsões sobre o futuro, Gates destacou que os avanços tecnológicos do metaverso, um ambiente que mescla, preste atenção nessa palavra, um ambiente que mescla, que junta, que funde o mundo físico e virtual, no qual boa parte da população mundial poderá socializar em poucos anos. Meus irmãos, isso aqui é muito pesado. A maioria da população mundial vai socializar em poucos anos. Davi, por que é que eles anunciam o que é que eles vão fazer? Porque senão Deus não permite que eles façam. Então tá aqui. Cabe às pessoas tomarem as decisões para adiar isso aqui. Mas o que é que as pessoas hoje, homens de pouca fé, vão fazer? Além de não fazerem nada, ainda vão torcer por isso aqui. Ainda vão achar bom. Entende, meus queridos irmãos? O caos que aí está é justamente para que isso aqui seja uma ótima ideia. Nunca foi e nunca será. Mas devido às situações, os problemas, as mazelas que enfrentaremos, os perigos que enfrentamos simplesmente por estar um perto do outro, aglomerados, como eles gostam de falar, vai fazer isso aqui ser a solução mais lógica e mais limpa e melhor do mundo. Entende, irmãos? Porque é que a IA vai ser necessária, porque é que não é bom você ter um empregado dentro da sua casa, no seu negócio, porque os robôs podem fazer tudo isso, o investimento é um pouco grande no começo, mas em poucos anos você tira muito mais e fica no lucro. Entende, irmãos? Então tudo parece ser ótimo, uma maravilha. A Bíblia Sagrada nos diz que quando tudo isso for implementado, o governo do anticristo estiver operando, ele vai vir como solução. Então, todos os problemas que precisam dessa solução, nós estamos vivendo agora. É por isso que a gente acredita que esse é o momento do princípio das dores. Porque estamos vendo essas dores, o princípio dessas dores, aparecendo no mundo inteiro. E com isso a necessidade, preste atenção no que eu mesmo estou falando, da necessidade dessas coisas aparecerem. Entende, irmão? Depois que o problema aparece, a solução é necessária. Não é questão de querer ou não. É o que muita gente não entende e quer reagir depois que o problema está implementado. Aí não tem como, meu irmão. Aí a massa fica contra mesmo. Olha a continuação nas palavras do Bill Gates. O que eu vou falar agora são as palavras dele. Nos próximos 2 ou 3 anos, prevejo que a maioria das reuniões virtuais mudará de imagens bidimensionais para o metaverso. Será um espaço 3D com imagens virtuais, falou Gates. É isso aqui, meus irmãos. E ele já fala mesmo, prevejo, como se fosse um profeta. As coisas não estão mais sendo feitas em oculto, meus irmãos. É nas claras. Segundo ele, isso seria possível por meio de óculos de realidade virtual e luvas de captura de movimento. O empresário disse acreditar que os avatares poderão replicar expressões, qualidade de voz e até linguagem corporal dos usuários. Agora você junta essa matéria aqui com a informação que a gente passou no nosso último vídeo sobre a Matrix, né? Onde o Keanu Reeves, aquele cara que fez Matrix, que era o Neo do Matrix, ele elogiando e agradecendo as pessoas que estavam se relacionando intimamente com o avatar dele. Agora isso dentro daquele joguinho que é cheio de bug, o Cyberpunk 2077. Um jogo que comparado a isso aqui é nada, meu irmão. Nada. Agora, meu irmão, você que pensa, você que está desperto, imagine como vai ser, né? Quando as pessoas tiverem esse metaverso muito mais sofisticado, muito mais realista, como as pessoas vão ficar dependentes disso aqui, ainda mais podendo ganhar dinheiro e fazer carreira dentro dele. Se num simples jogo as pessoas já se dedicam tanto, é um absurdo se você for ver essas pessoas que jogam jogo online. E eu gosto, mas uma coisa que eu digo, até porque joguei, meu irmão, quanto maior você for no game, menor você é na vida real. Ali você vê arquiteto desempregado, engenheiro,
todas as profissões do mundo. A pessoa às vezes não está se dando bem no mundo verdadeiro aqui e ela se enfia ali e usa toda a inteligência que ela tem, a capacidade, numa coisa que na verdade não serve de nada. Entende, meus irmãos? O game é bom, é legal, é ótimo, a gente se diverte, é como um filme. Mas a partir do momento que você coloca isso como meta da vida, não é saudável, todo mundo sabe disso. Mas ninguém fala contra. Agora, some ainda mais nessa nossa conta aquela realidade que a gente vê no filme O Substituto, de Bruce Willis. Eu já indiquei esse vídeo aqui, eu acho, para mais de 10 vezes. Assista, meu irmão. Porque lá você vai ver a humanidade totalmente enfraquecida, eu diria até adoecida, usando esses avatares. Eles é que andam no mundo. O filme peca apenas nessa parte, na minha opinião, que os avatares andam no mundo, mas o filme talvez esteja um pouco longe dessa realidade atual, na questão que você usa os avatares no mundo. Mas se você adaptar para o metaverso, para esses avatares andando também no mundo virtual, aí você começa a entender. Entende, meus irmãos? Aí você começa a ver como esse filme é revelador. Assista que vale a pena. Eu vou continuar aqui. Gates revelou que recentemente teve a oportunidade de testar alguns prototipos de empresas que estão trabalhando em avatares 3D e que ficou muito impressionado com o que viu. Então presta atenção, meu irmão. É Bill Gates dizendo que ficou impressionado. Em seu artigo, o executivo ressaltou que o Sungamonga mudou completamente o local de trabalho, com as empresas dando oportunidades para funcionários trabalharem remotamente. Gates acrescentou que a Microsoft está trabalhando para adicionar avatares e outros elementos do metaverso às equipes de escritório, em que planeja lançar um webcam que permite captar imagens de usuários em 2D para animar um avatar digital. No mês passado, a Microsoft anunciou uma cooperação com a Meta, ex-Facebook, para formar o software Workplace, compatível com o Teams, para proporcionar reuniões corporativas no metaverso. Então veja, meus irmãos, não é gente pequena. Corporações, entende? Grandes grupos financeiros já trabalhando aqui. Quando eles querem que a coisa realmente pega, é o que eu falo para vocês aqui no Brasil, que não tem como falar que está em crise, que precisa cortar gastos, quando os nossos líderes não dão esse exemplo, continuam cada vez com mais regalias. Aqui não, aqui você está vendo que quando eles querem que a coisa pegue, eles mesmos dão os exemplos. As grandes corporações, grandes empresas, os ricaços vão fazer aqui dentro do metaverso. Gates ressalta que a adoção ao metaverso será um pouco demorada no início, pois a maioria das pessoas ainda não possui os dispositivos de realidade virtual. Isso é porque é caro, mas logo logo fica barato. Ainda há algum trabalho a ser feito, mas estamos nos aproximando de uma limiar em que a tecnologia começa a replicar verdadeiramente a experiência de estarmos juntos no escritório, afirmou o bilionário, né? E aqui na matéria, né, ele fala que por causa do Sungamonga, as empresas começaram a dar oportunidade, né, eu acabei de ler para você, começam a dar oportunidade das pessoas trabalharem em casa. Então você percebe, meu irmão, que algumas ideias só são possíveis ser aceitas, seja por acaso ou não, colocar entre aspas, mas você sabe o que eu penso, seja por acaso ou não, esses mal aparecem e aí as pessoas têm que se adaptarem e vão se adaptar ao sistema que está planejado por eles. Aí é matemática pura, meu irmão, e matemática não tem erro, ela é precisa. É claro como a soma, como a multiplicação, como a divisão. É fato e contra fatos não há argumento. Então não tem nem o que falar, mais uma previsão deste profeta do mal e que muito em breve deve se concretizar. É claro que ninguém pode mais do que Deus e se as pessoas dobrarem os joelhos, tudo isso pode ser evitado ou pelo menos afastado da nossa época. Mas será que as pessoas com seu coração endurecido, cada vez mais fúteis e mais materialistas, vão realmente querer atrasar isso? Infelizmente, sendo realista, eu acredito que não, meus irmãos. Enfim, não é por isso que a gente vai deixar de tentar. Eu vou ficando por aqui, gostaria de saber a sua opinião sobre o que foi dito neste vídeo. A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Lembrando que temos 2 produtos lá na Hotmart, o audiobook e o e-book. Eu acho que vocês já estão com calo no ouvido de tanto ouvir isso, mas está lá. E você comprando um ou outro, você ganha de 1 a 3 números para concorrer gratuitamente ao Astra, tá certo? Se você não quiser o carro, você pode receber o valor dele, que seria R$25 mil, a sua livre escolha. Então, além de participar, ajudar muito uma pessoa que vai ganhar, que pode ser você, ainda por cima você está financiando os nossos vídeos. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Agora sim a gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Um abraço e tamo junto.